Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, ótimo dia para você. Seja bem-vindo ao seu Super Coffee diário da informação do Vasco. Então já chega deixando o seu like, curtindo, comentando, compartilhando para geral e se inscrevendo no nosso canal. Jair volta a ser relacionado depois da Copa do Mundo. Renato conta com ele. Renato vai seguir no comando do time. Quais são aquelas posições que você considera fundamentais? Você tem a chance de contratar 2, 3, 4, 5, 11, peraí, né? Vamos entender qual é o cenário e a possibilidade para a próxima janela. Então vamos embora, vamos juntos bater papo sobre a nossa paixão. Ano passado, o volante Jair sofreu uma grave lesão no joelho, né? Quando ele estava exatamente já voltando a jogar muito bem, Thiago Mendes chegou para o clube, a gente fica imaginando, pô, essa dupla em campo ia dar super certo, dois jogadores técnicos que saem bem para o jogo, ou se eventualmente um jogar e o outro for o substituto, fica aquela coisa equilibrada, né? Mas aí teve a grave lesão e eles acabaram ainda não jogando juntos. Jair já voltou da recuperação, já está nos treinamentos, parou agora com toda a equipe do Vasco para essa data FIFA para ficar em tratamento, mas já está totalmente recuperado e volta a ser relacionado assim que o Vasco voltar a atuar, já inclusive no play-off da Sul-Americana com o Independiente Medellín, dia 22, primeiro jogo lá na Colômbia. O Jair já está relacionado, já vai ser relacionado pelo técnico Renato Gaúcho. Ué, mas o Renato segue, Azevedo? Sim, por que não seguiria? Ah, mas eu li notícia, eu vi alguém falando sobre isso, que ele poderia deixar o clube. Bom, vamos lá, gente. O Renato, em nenhum momento passou ou para nós, público, né, nós torcedores, ou para a diretoria que quer ir embora. O que ele quer e nós queremos é reforço, óbvio, né? Nós queremos que o elenco seja reforçado, que o elenco seja melhorado para a sequência da temporada. Afinal de contas, vai começar agora uma parte mais pesada. Play-off Sul-Americana, oitavas de final da Copa do Brasil, segundo turno do Campeonato Brasileiro, tem um jogo para realizar, mas segundo turno é a reta final. E quem reforçar bem, claro que vai competir bem, que vai se apresentar bem para a próxima fase, né, para a próxima parte da temporada 2026. Óbvio que o Vasco precisa contratar, e eu vou falar sobre isso aqui no vídeo. Quero que você acompanhe até o final, traga a sua sugestão, quero ler aqui nos comentários nomes, posição, talvez posição seja até um pouco mais fácil. Ah, o Vasco precisa trazer um zagueiro para jogar com o Robert Renan. Não, o Vasco tem que trazer um camisa 10, porque o Rojas não dá. Ah, um 10 para jogar com o Rojas, né? Uma posição ali de armador. Pô, podia trazer um atacante goleador. Eu quero ler a sua opinião aqui. Vamos falar então sobre reforços, né? Porque o elenco do Vasco deixou a desejar em alguns momentos na temporada. O elenco do Vasco não performou como nós gostaríamos, mas acho que muito mais do que gostaríamos, olhamos esse elenco e falamos, cara, dá para entregar um pouquinho mais. Foi pouco, né? Esse elenco podia ter ido um pouco mais, poderia ter ficado na primeira página, nessa pausa da Copa do Mundo, do Campeonato Brasileiro, poderia estar classificado direto para as oitavas da Sul-Americana. Tudo isso é possível. Nenhum absurdo o que eu estou falando. Porém, não foi isso que aconteceu. Então, o que tem que olhar? O que deu certo, o que não deu certo. As famosas lições. E essa janela de mercado agora, ela é exatamente para isso. Para poder ajustar o que precisa. Trazer quem? Quais são as posições? Eu tenho a minha avaliação, quero ler a sua. Um zagueiro para jogar com o Robert Renan. E eu não compraria no final do ano com Cuesta. E o Robert Renan, pelo valor que tem, também não. Mas em termos de titular hoje, alguém com Robert Renan. No meio-campo, o Jair vai voltar, vai jogar com o Thiago Mendes. Beleza, mas é uma incógnita como ele vai voltar, porque a lesão é grave e é normal que tenha uma oscilação. Pensar num 5, um cara forte, de qualidade. Ah, Fábio, só tem dinheiro para um jogador de meio-campo, um armador. Porque aí pode jogar o Barros com o Jair, Barros com o Thiago Mendes, como vem jogando, o Gumoro eventualmente entrar ali no meio-campo, dá para rodar. Agora, se não dá para abrir mão, só tem um jogador, é um armador para jogar com o Rojas. Ou botar o Rojas no banco, apesar de eu gostar do futebol do Rojas. Mas ali eu vejo como necessária a criação, alguém que pense o jogo.
Muita gente fala do Rafael Veiga que está no futebol mexicano. Eu li algo ontem, desculpa não lembrar quem publicou, que o Vasco estaria monitorando a situação dele lá e tal. Cara, se conseguir trazê-lo de volta pela relação próxima que o Vasco tem com o Palmeiras, seria espetacular. Acho um jogador que encaixaria muito bem. Por exemplo, o Zé Rafael, que está saindo do Santos, jogador que joga um pouquinho mais atrás, mas já jogou mais avançado. É um 8 que sai para 10. Por que não? Não sei como é que ele está fisicamente, porque ele jogou até pouco no Santos, não sei se por implicância do treinador, porque ele fisicamente não está mais correspondendo, mas era um nome, por exemplo, para pensar, para avaliar. Para isso ganham os scouts do Vasco da Gama. E o ataque? Contando que o Andrés Gomes vai embora, um ponta para o lugar dele. Everton Cebolinha, para mim, é um nome que agrada muito o Renato Gaúcho para substituí-lo. Fábio, o Andrés Gomes vai sair, então esquece, essa já é uma conta que vai ser fechada. Mas e um homem-gol? Spinelli vai precisar de adaptação, Brenner também nessa volta ao Brasil. Pô, vamos trazer um 9? Então a gente está falando de 3 titulares, que eu estou excetuando Andrés Gomes, porque essa é uma troca que não se abre mão. Nessa, porra, é inegociável. Um zagueiro, um meio-campo pensador e um 9. Qualificariam muito o nosso elenco, porque aí você conta, vou botar o Cuesta no banco, Saldívia, né? Vou colocar o Barros no banco, né? Vou botar... Se trouxer um 5, mas excetuando que a gente joga com Barros, Thiago Mendes e esse 10. Vou botar o Rojas no banco, trago um 9, o Spinelli e Brenner estão no banco, você começa a qualificar o teu banco também e dar tempo para que esses caras melhorem. Inês Trouxa não deve ficar, a situação dele realmente, apesar do tempo que ele precisa para se adaptar, mas é muito difícil que ele fique. Pegou muito mal, o staff não gostou, ele não gostou, a família ficou preocupada com o que ele sofreu lá. Então a tendência realmente é ele não ficar no Vasco da Gama. Aí abre mais um espaço. Você vai abrindo espaço, tem de onde tirar aquela famosa gordurinha. Eu, por exemplo, não gosto da carne gordurosa. Ela é feita, gordura é importante, mas na hora de comer eu tiro a gordura. Essa é a gordura do Vasco, ó, Inês Trouxa. O Teus França foi embora, daqui a pouco é o Brenner. Aí tu vai costurando, opa, ficou bacana. É para pensar. Vamos atualizar aqui rapidinho a situação do Vitor Sá. O São Paulo e o Vitor Sá praticamente encerraram ali as diferenças, né, que tinham na negociação e estão por detalhes de assinar o contrato do jogador. O Vasco estava tentando atravessar essa negociação, mas o jogador vai fechar com o São Paulo. Após o atacante tentar ali uma composição financeira diferente nos seus salários, o São Paulo bateu o pé, manteve a proposta original e o Vitor Sá acabou cedendo. O Vitor Sá receberá ali 700 mil por mês de salário até o final desse ano e a partir do ano que vem ele vai receber 1 milhão por mês de salário, contrato até o final de 2029. Muito dinheiro, né? Muito dinheiro, talvez por isso o Vasco não tenha avançado aí nessa situação do Vitor Sá, que é um jogador que, seria titular nesse time do Vasco, né? Mas, enfim... Acho que com esses valores ficou um pouquinho fora da realidade do Vasco da Gama. Eu vou falar agora aqui de 4 jogadores que já podem sair de graça do Vasco da Gama, tá? Podem fazer parte aí da barca do Gigante da Colina. O Vasco já tem 4 jogadores aptos para assinarem pré-contrato a partir do final desse mês. Com contratos válidos até o dia 31 de dezembro de 2026, os goleiros Daniel Fusato e Pablo, os volantes Tietê e Hugo Moura já podem assinar pré-contrato com outras equipes a partir do final desse mês, conforme prevê ali o regulamento da FIFA para atletas que entram ali nos últimos 6 meses de vínculo. Entre os 4 jogadores citados, Daniel Fusato, Pablo, Tietê e Hugo Moura, Daniel Fusato e Pablo, o Vasco não tem nenhuma negociação para renovar o contrato desses jogadores e eles devem deixar o clube no fim do contrato ou até mesmo antes. O Daniel Fusato, por exemplo, tem a situação lá do Santa Clara de Portugal, que tem interesse no jogador, está sondando, está especulando, o jogador pode voltar aí para o futebol português. Então, enfim, Daniel Fusato não deve ficar no Vasco, o Pablo não deve ter o seu contrato renovado. A situação do Tietê também indica ali uma provável saída, né? Com a possibilidade de transferência, inclusive, já nessa janela. O jogador foi especulado aí no Vitória, foi especulado no Remo. A informação é que o Tietê já tirou as suas coisas do CT Márcio Barbosa, então não deve permanecer realmente no Vasco da Gama após o retorno ali da Copa do Mundo. Está com o contrato encerrando no final do ano, já deve fechar com outro clube por agora.
Dos citados, apenas Hugo Moura é o jogador com mais chances de permanecer em São Januário, né? Mas apesar disso, a diretoria do Vasco ainda não iniciou nenhum tipo de conversa com os representantes do volante para tentar uma renovação, e recentemente o Hugo Moura foi especulado também no futebol mexicano, então pode indicar também uma saída, né, do jogador. A gente vai acompanhar tudo isso aqui, tendo novidade a gente vai trazer aqui no canal. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama. Tamo junto.